Olá pessoal, tudo bem? Chegamos então no 7º capítulo deste livro, Ação e Reação, que se chama Conversação Preciosa. Então, dando continuidade ao capítulo 6º, está o André, o Hilário, o Silas, em conversação preciosa com o ministro Sânzio, que se materializou naquele momento de oração dessa equipe. E é interessante que quando ele começa a proferir as suas palavras, o André fica muito emocionado, tão envolvido, verificando a harmonia, né, do ministro Sânzio, a forma como ele se posta, aquele envolvimento. Ele sente pelo ministro um sentimento muito diferente, muito embora tivesse muitos benfeitores, mestres, né, lá no plano espiritual que os envolveram, que os encaminharam, o ministro foi o que mais o tocou. Então o André estava nesse pensamento em relação ao ministro Sânzio. Quem teria sido ele? Qual o passado daquele ministro? Isso tudo em pensamento. E ele ouviu o pensamento do André e respondeu: André, faça-me qualquer pergunta, mas não sob o aspecto pessoal. Então é interessante a lição, assuntos dignificantes, assuntos importantes. Então, nesse capítulo, são feitas perguntas ao ministro Sânzio e ele responde com muita propriedade, perguntas muito interessantes. E aí nós vamos fazer aqui um apanhado. A primeira é quando ele fala sobre o karma. Eles perguntam para ele falar um pouquinho o que seria o karma, essa palavra que nós ouvimos tanto na doutrina. E aí o ministro fala que o karma, ele se refere à lei de causa e efeito. Não tem o sentido vulgar dos hindus, que os hindus já haviam colocado como uma questão de dor. Não, tem relação com ação, causa e efeito. Para nós, expressar a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos que cada um de nós tiver. Em particular, nos digam respeito. A conta dessa natureza, não apenas catalogando e definindo individualidades. A casa de Deus, que é todo o universo, não viveria igualmente sem ordem, diz ele. Tudo pautado na magnanimidade do amplo amor e da criteriosa justiça. Então, quando ele se refere na questão da palavra karma, que é causa e efeito, e ele está explicando: toda causa tem o efeito, e não existe um efeito sem uma causa. E essa causa, mesmo que o resultado, né, o efeito desta causa seja um resultado doloroso, o que ele está dizendo é que o universo necessita da ordem, mas o Pai é grandioso. O Pai é muito justo e é muito bom para todos nós. Então vejam que interessante, e ele diz o seguinte: o espírito, seja onde for, encarnado ou desencarnado, na terra ou noutros mundos, gasta em verdade o que lhe não pertence, recebendo por empréstimo do Eterno Pai os recursos de que se vale para efetuar a própria sublimação no conhecimento e na virtude. Patrimônios materiais e riquezas da inteligência, processos e veículos de manifestação, tempo e forma, afeições e rótulos honoríficos de qualquer procedência são de propriedade do Todo-Poderoso. E nos concede a título precário, a fim de que venhamos a utilizá-los
no aprimoramento de nós mesmos, marchando nas largas linhas da experiência. Então vejam, e ele ainda ressalta, quanto maior conhecimento, maior a nossa responsabilidade. E ele fez todo esse discurso. O Hilário, então, fez uma outra pergunta. Que devemos entender sendo bem e mal? E ele, então, fala que é muito fácil conhecer o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei. O bem é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada, dos quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo. E ele conclui: o bem será deste modo nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. Olha a lição fantástica. E aí então eles perguntaram: generoso amigo, poderíamos ouvir sobre os sinais kármicos que trazemos nós? Então o Sanzio disse que a alma humana é uma consciência formada retratando em si as leis que governam a vida. E por isso já dispõe até certo ponto de faculdades com que influir na genética, modificando-lhe a estrutura, porque a consciência responsável herda sempre de si mesma, ajustada às consciências que lhe são afins. A consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. O comportamento de cada um de nós dentro desse determinismo relativo decorre de nossa própria conduta. Pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior, ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei. Entenderam que interessante que é essa colocação? Não há um determinismo absoluto. Nós a todo tempo estamos modificando o que está por vir, os resultados, né, dessa ação e reação, da causa e efeito. E aí ele também ainda completa: livre-arbítrio para ajudar ou desajudar a si mesmo a breve tempo. Esse prisioneiro começa por atrair a simpatia daqueles que o cercam, avançando com segurança para a recuperação de si mesmo. Olha que interessante. E ele então, o Hilário, pergunta para ele o seguinte: a melhor maneira de colaborar com a lei divina em nosso próprio favor, dispomos de algum meio para escapar à justiça? Olha a perguntinha do Hilário. E ele fez vários explicações, mas ele finaliza que se o homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio. Ele está falando aqui da explicação que o Sanzio falou, uma pessoa que
cometeu suicídio numa encarnação. Então, nessa encarnação, ele vai sofrer as consequências dos danos no seu corpo físico e vai reencarnar. Nessa reencarnação, ele novamente vai passar pela dor, por uma situação muito semelhante e muitas vezes pior do que aquela quando ele se suicidou na primeira vez, que vai testá-lo. E em muitas situações ele novamente sucumbe e comete o suicídio. Então, o suicídio ele tem esse agravamento. Então, necessita que a pessoa que tem essas tendências, são tendências do espírito, tenha o esforço, tenha a renúncia, o estudo, o conhecimento para procurar evitar e dar vazão ao suicídio, a novamente sucumbir. Então ele diz aqui, então ele precisa superar a crise inevitável e será muito difícil, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se em nós. Então é esse esforço para a transformação íntima. E ele também faz uma questão muito importante sobre a importância, sobre as variações das reencarnações e a oportunidade da educação. Tem alguns espíritos que têm a oportunidade de reencarnar sob um manto de oportunidades, de educação, de direcionamento, e outros nem tanto. E aqui ele explica: a meninice e a juventude são épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral, falando naquela primeira infância, que é até os 7 anos, né? Com que a alma encarnada deve tecer gradativamente a coroa da vitória que lhe cabe atingir. Entretanto, é imperioso entender que no espírito consciente, a vontade simboliza o lavrador a que nos reportamos, e o adubo, a irrigação e a poda constitui o serviço incessante a que deve consagrar-se nossos próprios destinos. Então vejam, aqui ele vai falando sobre a importância ainda, né? E que é justo lembrar que o esforço do auto-reajustamento na vida espiritual antes da reencarnação é importantíssimo. Então todo esforço no bem, seja encarnado, seja desencarnado, vai nos auxiliar. E aqui ele fala que esse trabalho no bem, no plano espiritual, vai nos auxiliar quando a gente reencarna, em oportunizar situações para que possamos ter melhores condições. Então ele vai garantir uma infância, uma juventude repletas de esperança e tranquilidade para as recapitulações a se efetuarem na madureza, exceção feita naturalmente aos problemas de dura e imediata expiação, nas quais a alma é compelida a tolerar rijos padecimentos, muitas vezes desde o ventre, tanto quanto os desenganos e os achaques, as humilhações e as dores da velhice ou da longa enfermidade antes do túmulo. Então vejam, porque as doenças podem ser na infância, logo após a infância e muitas vezes na velhice, como nós temos presenciado e visto aí as situações de pessoas idosas, de hoje com Alzheimer. Então essa situação é muito importante para o espírito. E ele diz, então, ele tem vários assuntos aqui interessantes, e ele diz o seguinte, a questão do tempo. À medida que demoramos aqui na organização perispirítica, no fiel cumprimento de nossas obrigações para com a lei, mais se nos dilata o poder mnemônico, avançando em lucidez com os mais amplos domínios. Embora, ele diz ainda que embora os protetores, benfeitores sejam reconhecidos, eles, quanto mais despertam no bem, mais eles percebem que eles são compelidos a solicitar das autoridades superiores novas reencarnações,
difíceis e proveitosas que os reeduquem e aproximem da redenção necessária. Então, nós ficamos por aqui. Fiquem conosco. Até o próximo capítulo.